Olá, caros alunos, um prazer estar aqui com vocês, tá, novamente. E hoje mudaremos um pouquinho o tema dos nossos estudos, mas ainda dentro da unidade 1, e falaremos um pouquinho sobre a noção de direito ao consumidor, tá? Então, passamos, né, os nossos últimos estudos sobre noções do direito do trabalho, e agora a gente vai para noções do direito do consumidor. Vou compartilhar minha tela aqui, tá? Espero que chegue bem o conteúdo aí para vocês, tá joia? E desde já comunico que esses slides, esses conteúdos, estarão disponíveis aí no ambiente virtual, no Aba, para todos acessarem, tá joia? Então vamos lá para o compartilhamento, para a gente começar a discutir um pouquinho o tema da aula de hoje. Então, noções de direito do consumidor, vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Primeiro ponto, quando que surgiu, né, pessoal? Dentro de um contexto histórico para o Brasil, lembrando, estamos falando de lei, então nos cabe falar da legislação brasileira, até o ano de 1990, 1991, não existia nenhuma lei que protegesse, né, o consumidor, né, ou que resguardasse a relação de consumo. Então, em tese, quem comprasse algum produto e se sentisse lesado pelo fabricante, pelo vendedor, pelo comerciante, não tinha muito a quem recorrer. Ficava todo mundo aí à mercê das boas práticas das empresas, que nem todas possuíam. Mas foi a partir de 91, em que o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, que é a Lei 8.078 de 90, que os direitos do consumidor passaram a existir efetivamente. Como o próprio nome diz, ele é um código de defesa do consumidor. Então, sim, essa lei visa proteger o consumidor, tá? Entende-se que na relação entre vendedor, empresa e consumidor, o consumidor é a parte mais fraca, né? Também chamada no direito como parte hipossuficiente da relação, e por isso a gente tem uma legislação que o protege. Joia? A nosso objetivo não é percorrer todos os artigos da lei, tá, pessoal? Mas sim do que dela é mais importante, que a gente não pode deixar de comentar. Então, vamos passar por alguns conceitos importantes contidos nessa lei, né, para que a gente não faça nenhuma confusão, né, numa eventual leitura ou análise de algum artigo futuro aí, caso vocês precisem consultá-lo. Lembrando que toda lei é pública, tá, pessoal? Está disponível aí nos sites de buscas ou no site oficial do governo federal. Então, se você digitar aí no Google Código de Defesa do Consumidor, né, ou o número da lei, você consegue localizar ela na íntegra, tá joia? Mas, enfim, o que o Código de Defesa do Consumidor entende por produto? Ele entende como sendo qualquer mercadoria que foi colocada à venda, né? Essas mercadorias que são colocadas à venda cotidianamente em todas as empresas, elas podem ter duas configurações dentro do CDC. Quando eu digo CDC, Código de Defesa do Consumidor, tá? Ela pode ser um produto durável ou um produto não durável. Esses dois conceitos são importantes por outros pormenores existentes na lei que podem variar de acordo com o tipo de produto. Então, né, em algumas situações, para produto durável se aplica um direito, para o não durável não se aplica e vice-versa, tá? Mas, enfim, né, produto durável é essa mercadoria que foi colocada à venda e que não desaparece com o uso. Diferente do não durável, que é aquilo que a gente consome e acaba. Muito comum, como, por exemplo, alimentos, né, produtos de higiene pessoal, medicamentos ou produtos não duráveis. Aqueles que não desaparecem com um único consumo ou com poucos consumos, ele possivelmente é um produto durável, como, por exemplo, um carro, uma geladeira, um móvel, enfim. Outro conceito importante, né, que o Código de Defesa também protege é o conceito de serviço. Então, na relação de compra de um produto, de um bem tangível, o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor, mas também o protege quando ele contrata ou quando ele compra um serviço, sendo esse serviço algo intangível. Então, é quando se paga para alguém prestar algum serviço qualquer, né? Por exemplo, corte de cabelo, conserto de carro, né? Serviço bancário e até mesmo serviço público, tá? Da mesma forma que o produto tem esse conceito, o serviço também tem, como o serviço durável e o não durável. Né? O serviço durável é aquele que não vai desaparecer com o uso. Então, tem um exemplo aqui, né? A pintura de uma casa. Então, ela vai durar um tempo considerável, por isso é um serviço durável. Mas a gente tem também, né, um serviço não durável, que é aquele que eu faço uso dele, usufruo do serviço,
e ele possivelmente se encerra, né? Como, por exemplo, a lavagem de uma roupa numa lavanderia, que é um serviço não durável, tá? Outro conceito importante é o conceito de consumidor. Então, para o Código de Defesa do Consumidor, quem é consumidor, né? Ele é qualquer pessoa, tá? Física ou jurídica, que venha a comprar um produto ou contratar um determinado serviço para atender alguma necessidade, tá? E aí, esse conceito do consumidor vai fazer toda a diferença na hora de verificar se os direitos e deveres entre as partes envolvidas na relação de consumo. Então, na relação de consumo, a gente tem a figura do consumidor, que é aquele que compra ou contrata um produto ou serviço, e temos a figura do fornecedor, que é aquela pessoa ou empresa ou entidade que vende o produto ou serviço, ou né, que vende o produto ou presta o serviço. Então, diferenciar essas duas pessoas na relação de consumo é importante. Então, tá aí também o conceito de fornecedor. Então, são empresas, pessoas públicas ou particulares, né, nacionais ou estrangeiras, que oferecem produtos e serviços para estes consumidores que desejam comprar, tá? É importante ressaltar que nem sempre a gente está falando de produto, a gente está falando de algo tangível. Então, uma empresa prestadora de serviço de transporte, né, ela é uma fornecedora. Entre você e ela, quando você vai lá e compra um ticket de uma passagem, né, existe uma relação de consumo e você, enquanto consumidor, possui direitos resguardados pelo Código de Defesa e ela, enquanto prestadora de serviço, enquanto fornecedora, também possui deveres a cumprir, tá? Para que fique mais amplo, né, e que a gente não precise, não temos tempo para isso, né, mas passar por todos os artigos do Código de Defesa, eu trouxe o artigo 6º, que ele resume de uma forma mais genérica quais são os direitos básicos do consumidor. E todos os outros direitos que se estendem ao longo da lei estão embasados nesses direitos básicos previstos aqui no artigo 6º. Então, achei por bem, devido ao nosso curto tempo, né, passar brevemente pelo artigo 6º, que a gente entende um panorama mais genérico de quais são os direitos básicos do consumidor. Então, vamos a eles, né? Primeiro direito básico do consumidor, proteção à vida e à saúde. Então, o CDC, né, zela que todo fornecedor, né, toda empresa, todo prestador de serviço, ele precisa ofertar serviços de forma que estejam fomentando a vida e a saúde daquele consumidor, tá? Então, para isso, ele precisa deixar o mais claro possível eventuais riscos que o produto, ou consumo, ou o excesso de consumo pode acarretar, né, na vida desse consumidor. Então, é muito comum, gente, um ótimo exemplo que a gente tem para dar são os alimentos, os alimentos industrializados, em especial. Né? Muitos de vocês já devem ter reparado agora uma etiquetinha preta e branca que vem nos produtos industrializados, né, com uma lupinha e vem dizendo assim, alto em açúcar adicionado, alto em gordura saturada. Então, essa informação ali contida é em virtude desse direito básico do consumidor de saber que aquele produto, uma vez que ele está comprando, né, existe ali uma transparência dizendo, olha, esse produto, dependendo da forma como você o consumir, ele pode acarretar um risco à saúde, tá? Então, só para exemplificar, né, o porquê de algumas coisas, de que forma que a gente materializa esses direitos básicos acontecendo na prática. Outro ponto é a educação para consumo. Então, é muito comum, em especial, por exemplo, para bens duráveis, a gente receber junto um manual de instrução, um manual de uso. Né? Nos itens de vestuário, por exemplo, a gente tem uma etiquetinha, né, com as informações e orientações sobre como lavar o produto. Se pode ir para uma secadora, se não pode, se pode lavar com água quente, se não pode. Enfim, isso é educação para consumo, né? É explicar ao consumidor qual a forma mais orientada a se consumir, mais recomendada para se consumir. Então, isso também é um direito básico do consumidor. Outro aspecto também muito discutido é sobre a liberdade de escolha do produto. Então, quem detém essa liberdade é o consumidor.
Então, o consumidor ele pode escolher da forma que for mais conveniente para ele. Então, quem escolhe o produto, a quantidade, o aspecto, a cor, né, é o consumidor, tá? Então, o fornecedor, a empresa, não pode impor isso a ele. Continuando nos direitos básicos. O acesso à informação, então, há que se ter a maior transparência possível sobre as informações do produto ao vendê-lo ao consumidor. Qualquer tipo de produto. Então, nos alimentos, por exemplo, a gente sempre tem lá a composição do produto, então, todos os ingredientes que vão ali, né, a quantidade de substâncias existentes ali, né, mas não só para alimentos, né, o peso, o número de itens que tem quando são produtos fracionados, o prazo de validade, enfim, isso tudo são informações que precisam ser repassadas, né, ao consumidor. Deixa eu só voltar aqui que me deu o aviso, continuar na chamada, para a gente não perder, tá, pessoal? Então, voltando. Outro direito, além da informação, é a proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva. Então, a forma como a empresa divulga uma promoção, a forma como ela faz publicidade, propaganda do seu produto, da sua marca, seja lá o que for, né, precisa ter uma fundamentação verídica. Então, a empresa não pode querer chamar a atenção do seu produto baseada numa mentira, ela não pode tentar ludibriar, né, ou enganar o consumidor sobre uma informação que não procede, seja relacionada ao preço, seja relacionada à condição de pagamento, seja lá o que for, né, qualquer coisa que distorça a informação real via publicidade, também, né, pode, né, ser passível aí de uma punição, uma autuação frente ao Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, o anúncio, a publicidade, ele precisa ser cumprido à risca, com a maior transparência possível, com a maior veracidade possível. E aí, não menos importante, a gente tem também a proteção contratual, então isso aplica-se muito em especial aos serviços, mas não só a serviços, mas enfim, né, existe ali um pacto entre consumidor e fornecedor quando eles combinam algo. Essa proteção contratual não precisa necessariamente ser no papel, tá? Mas, sendo no papel, é importante que ambas as partes estejam de acordo com isso. O ideal, é claro que a gente sabe que nem sempre isso acontece, mas o ideal é que um contrato de prestação de serviço, por exemplo, seja acordado entre ambas as partes, que a parte que está contratando, caso não saiba, mas que ela tenha acesso e tempo para ler as cláusulas do contrato, né? Enfim, saber todos os pormenores ali da relação, tá? É muito comum, né, na contratação de serviço, por exemplo, de telefonia. Então, eu contratei um plano de celular de uma grande operadora. Então, eu vou assinar ali um contrato nessa prestação de serviço. Então, eu, enquanto consumidor, é importante que eu esteja resguardado por esse contrato, que eu possa ler esse contrato, que eu possa contestar algumas cláusulas, que me deem tempo para isso, né? Enfim, para que eu, enquanto consumidor, tenha a percepção do que eu estou assumindo ali enquanto obrigações e direitos frente à assinatura desse contrato, tá? O direito à indenização também é outra previsão no CDC. Então, caso o consumidor se sinta lesado de alguma forma, seja ela qual for, ele pode requerer indenização. Então, não é somente a devolução do dinheiro de um produto estragado, por exemplo, ou a troca de um produto pelo outro, não é só isso. Caso ele se sinta lesado sob outro aspecto, ele pode reivindicar indenização. Claro que isso precisa ser pelas vias jurídicas, né? Mas entendo o aval jurídico pode ser que um consumidor seja indenizado por uma possível lesão que ele tenha sofrido, tá? E o acesso à justiça. Então, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei, e como toda lei existente no país, uma vez infringida, aquela parte que se sentir violada pode ir até a justiça e requerer o cumprimento do seu direito. Tá? Com a relação de consumo não é diferente. E aí, falando um pouquinho sobre requerer esse direito, existe aí a figura do PROCON, que muitos já devem ter ouvido falar, mas é uma figura que tenta mediar a relação.
o PROCON ele não está vinculado ao Poder Judiciário, tá, pessoal? É importante ressaltar. Ele é uma instituição pública, mas é uma instituição à parte, que visa tentar minimizar os conflitos na relação de consumo. Normalmente ele é um órgão público constituído aí, na maioria dos casos, por prefeituras. Então, quase, né, todos os municípios, ou pelo menos os municípios um pouco maiores em termos de número de habitantes, contam aí com um PROCON, né, criado pela prefeitura, para tentar dirimir esses conflitos existentes entre consumidor e empresa, consumidor e fornecedor, tá? E o PROCON ajuda bastante a diminuir o número de demandas que chegam ao judiciário e costuma fazer um trabalho bastante eficaz. Caso a prefeitura não possua uma unidade do PROCON, não tenha constituído, vai existir a figura do PROCON no estado onde esse município está localizado. Tá? Então, todos os estados brasileiros contam com uma unidade de PROCON. E muitas das prefeituras contam com uma unidade própria. E o que esse PROCON faz? Ele recebe reclamações, denúncias de possíveis infrações no Código de Defesa do Consumidor. Então, um consumidor que tinha direito à troca de um produto foi até a loja e a loja não resolveu para ele pode procurar o PROCON. Um consumidor que talvez esteja se sentindo lesado num contrato que tinha uma cláusula X, né, e ele não sabia dessa informação, ou na primeira versão do contrato ele não tinha essa cláusula, ele pode buscar o PROCON. Uma possível propaganda enganosa, recebi um folder, um folheto na rua sobre uma promoção, cheguei lá, não era nada daquilo, né? Então, posso reivindicar via PROCON. Então, o PROCON atende essas demandas, mesmo que não tenha tido efetivamente o consumo. Então, às vezes, eu não comprei, mas eu estou sendo vítima de uma propaganda enganosa, eu estou sendo vítima de um telemarketing abusivo, né? Eu posso procurar o PROCON, tá? E o PROCON tem autonomia para autuar, para fiscalizar, para notificar, né, as empresas que estejam cometendo infrações ou estejam em desacordo, né, com o Código de Defesa do Consumidor. Para a gente não, né, deixar de comentar, eu trouxe aqui algumas curiosidades que estão contidas lá no CDC, como eu disse, ele é extenso, né, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, podem dar uma folheada lá no Código de Defesa, saber um pouquinho dos seus direitos aí enquanto consumidor, mas trouxe só para a gente comentar. O direito de arrependimento, isso é muito comentado. Eu posso comprar um produto, me arrepender de ter comprado, e ir até a loja, pedir meu dinheiro de volta, né? O Código de Defesa do Consumidor fala sobre isso. Ele diz que você só tem o direito de arrependimento, né, de desistir da compra ou do serviço, caso você não tenha feito isso no estabelecimento comercial. Então, acontece no caso de vendas por telefone, né, de compras pela internet. Então, comprei um produto pela internet, o produto chegou para mim, não era nada daquilo que eu pensei, eu tenho direito de arrependimento da compra. Então, eu posso acionar o site, a plataforma, a empresa que me vendeu, e pedir, né, a devolução do meu valor. É claro que possivelmente ela vai pedir para eu devolver o produto, mas eu tenho esse direito. E agora, se eu compro um produto presencialmente numa loja, onde eu tive a oportunidade de ver, de experimentar, de pegar, de pôr a mão, aí não cabe o direito de arrependimento. Tá? Mas cabendo o direito de arrependimento, o consumidor tem 7 dias a partir da data da compra para se arrepender disso. Ou no caso de internet, né? A partir da data do recebimento aí do produto. Tá? O prazo para reclamação, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor fala sobre os vícios, né? Os vícios seriam as falhas no produto ou no serviço. Então, ou seja, né, vícios que são notáveis, que não são ocultos, o Código de Defesa usa esse termo. Então, por exemplo, comprei um produto, cheguei em casa, vi que ele está quebrado, ele tem uma peça quebrada. Notadamente, na primeira vez que eu bati o olho, que eu abri a caixa, notei que tem alguma coisa quebrada ali, tá? Aí eu vou ter o prazo para requerer a substituição desse produto, tá? Então, esses prazos que eu estou comentando são desses vícios fáceis de serem notados. Porque quando é vício oculto, aí é um pouco mais complicado, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu comprei uma geladeira e lá dentro do motor da geladeira tinha uma pecinha que não estava muito bem encaixada. Então, assim, ninguém chega e abre a geladeira, né, para olhar o interior do motor dela. Então, isso não é um vício fácil de ser notado, tá?
Então, esses prazos que eu estou trazendo como curiosidade são esses vícios fáceis de serem notados. Só para vocês entenderem o teor do Código de Defesa, como ele é detalhado, como ele é extenso. Então, o que, que ele diz sobre esses vícios? Diz que o consumidor tem 30 dias, né, para reclamar de vícios notáveis em caso de produtos ou serviços não duráveis. Então, por exemplo, alimentos, serviços, lavagem de roupa, lavanderia, enfim. Né? Então, eu comprei um item alimentício. Na hora que eu abri o pacote, eu vi que estava numa quantidade inferior, eu vi que estava estragado, mesmo estando no prazo de validade. Enfim, né? Eu tenho 30 dias para reclamar disso, mesmo se aplica a um serviço não durável. No caso de bens duráveis, já tem 90. Então, no caso de eletrodomésticos, móveis, carros, aí o prazo já é um pouquinho mais extenso para poder reclamar, tá? E esses prazos começam a contar da data em que você recebeu o produto ou serviço, não necessariamente a data que você comprou. Às vezes eu fui numa loja de móveis, comprei hoje, e dali 2 semanas a loja entregou o móvel na minha casa. Então, conta a partir da entrega, tá? Então, esse último slide eu trouxe aqui só essas curiosidades para vocês terem uma noção de como é o teor do Código de Defesa, como são os seus pormenores ali dentro. Mas que sirva, né, para todos, que fiquem todos atentos aí sobre os seus direitos, né, enquanto consumidor, e também para quem, né, está na posição de fornecedor, também esteja atento aos seus deveres, né, ao que pode e não pode fazer, e que também tenham argumentos, né, caso algum consumidor requeira um direito que eventualmente não exista. Isso pode acontecer, tá? Aqui estão as referências que eu usei para esses slides, tá? É o livro do curso de Direito do Consumidor e, claro, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Agradeço a todos, né? Com essa aula a gente encerra a unidade 1, tá? Né? Ainda temos mais 3 unidades pela frente da disciplina de habilidades para o mundo do trabalho, mas com essa aula encerramos a unidade 1. Espero que tenham gostado. Nos vemos muito em breve na unidade 2 e desde já desejo aí bons estudos a todos. Tá? Vou parar a apresentação, interromper a gravação, que vai ficar disponível para vocês no ABA. Até mais, pessoal.